Boa noite, se você está assistindo a reprise. Hoje é o Desafio Expand, dia 1. Vamos trabalhar juntos hoje. Oi, boa noite. Que bom todos vocês chegando aí. Boa noite, meus amores. Não sei se vocês viram que eu falei que hoje a gente vai estar nessa vibe vermelha. E eu vim de vermelho por causa disso. Deixa eu falar com vocês. Boa noite, boa noite. Vocês me ouvem bem? Vocês estão me vendo bem? Me deem esse feedback aí, por favor. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Boa noite, coraçãozinho vermelho, gostei. Então vamos. Peguem as suas águas, então tá bom. Peguem as suas águas, peguem caderno, caneta, tá? Para vocês poderem. Então, estão vendo e ouvindo bem, ótimo. Para que vocês possam... Ó, coraçõezinhos vermelhos, que hoje nós estamos na vibe vermelha. Então vamos, gente. Boa noite para todo mundo, tá? Tô feliz de estar aqui com vocês. Hoje é o dia 1 de 14 dias, inicialmente, que passaremos juntas, tá? Quem tá animada, quem tá na vibe vermelha, que é a vibe da coragem, pra começar tudo diferente, pra expandir a consciência, expandir a prosperidade, bota um coraçãozinho vermelho pra mim, pra eu saber que vocês estão comigo. Tô dando aqueles minutinhos, né, pra ser avisada aí pra galera de que eu estou ao vivo. Outra coisa que você pode fazer também, você que já me conhece, já participou de desafio comigo, que gosta do que eu falo, que já se sentiu ajudada aí por mim de alguma forma, aperta nesse aviãozinho aqui e manda para outras pessoas. Você não vai sair da live se você fizer isso. Olha quantos coraçõezinhos. Você não vai cair, tá? Da live se você fizer isso. E você vai avisar outras pessoas para poderem participar pra gente. Eu vou explicar já. Tô dando assim, esses primeiros 5 minutinhos mesmo. Nossa, todo mundo animado, corações vermelhos. Tá bom. Por que eu tô falando de corações vermelhos, né? Porque a gente tá falando hoje da vibração do vermelho. Vocês vão entender por que eu tô falando sobre isso. E ao mesmo tempo, porque a gente vai nos próximos 14 dias, vão ter 2 fases, tá? Primeiro a gente vai fazer uma coisa nesses primeiros 7 dias, para expandir vocês, para vocês receberem um conteúdo mais profundo. E depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? E por que coração? Porque o caminho que a gente está fazendo é um caminho para o nosso coração. Sempre. Sempre vai ser um caminho para o nosso coração. Porque as respostas todas que a gente precisa de como chegar nos nossos sonhos, nos nossos desejos, de realizar as nossas coisas que a gente tanto sonha, elas estão aqui, ó, aqui mesmo dentro da gente. A gente tem, todos nós temos uma conexão com essa sabedoria superior, tá? Todos nós temos, sem exceção. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Será que eu não vou fazer isso não? A gente tem essa conexão com a nossa sabedoria interior, todas nós temos, e isso fica meio sujo, tá? Como que isso fica sujo? Sujo, a minha conexão com a minha sabedoria interior fica suja? Fica. Vamos pensar que a gente tem uma conexão com o nosso Criador, né? Que tá aqui dentro da gente, né? Que vem muito através da nossa intuição. Vocês se consideram pessoas intuitivas? Vocês conseguem perceber quando é a voz da intuição de vocês? Quando vocês estão aqui na conexão com o Criador? E aí, gente, o Criador, eu tô falando dessa forma, mas vocês podem chamar como vocês quiserem, tá? Tem gente que vai chamar de Deus, tem gente que vai chamar de universo, tem gente que vai chamar de vida. E eu não tô aqui para corrigir como você chama. Eu chamo de Criador porque é o Criador de tudo que existe. A maneira como eu entendo é essa.
tá? De tudo que existe, todo o mundo, eu sinto, eu entendo dessa forma e não tem problema você estar aqui para ir pro seu próximo nível, para se melhorar, para se limpar. Se você não acredita exatamente nisso, tá tudo bem. Você também é bem-vindo, bem-vinda, tá bom? O que eu quero aqui nesses 14 dias, a minha intenção, coloquem uma intenção aí também vocês, é que aconteçam muitos desbloqueios e muitas curas em cada um de vocês que estiver aqui comigo nesses 14 dias. Para que vocês realmente expandam a sua consciência. Eu creio, eu não sei se vocês entendem o universo também dessa forma, que quando uma pessoa sobe, todos nós subimos juntos, porque a gente tá misturado, emaranhado no bom sentido, todos nós estamos. Então, quando eu melhoro, quando eu subo, vocês sobem. Quando um de vocês sobem, eu também subo. A consciência inteira do planeta se expande e sobe também. Então, eu tenho total interesse que vocês também fiquem melhores, tá bom? Que vocês melhorem. Eu queria que vocês me contassem, apesar da gente não saber exatamente o que está sendo feito aqui, vocês não sabem exatamente o que a gente vai fazer, isso não é importante saber exatamente o que a gente vai fazer, o importante é você saber como você vai estar lá no final, e eu te garanto que se você estiver aqui comigo nos 14 dias e você fizer as práticas que eu vou propor, vocês absorverem esse conhecimento que eu tô aqui para dar para vocês, e fizerem algumas práticas que eu vou jogar lá dentro do grupo do WhatsApp. Se você não tá no grupo do WhatsApp, é só apertar no link que tá lá na minha bio, você vai cair dentro desse grupo. Ninguém fala no grupo, não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, é um grupo, eu batizei de um grupo não chato de WhatsApp, tá? Então, você cai lá dentro e você, só eu ou alguém da minha equipe, se eu precisar que alguém faça alguma coisa, vai postar alguma coisa lá, tá bom? E o que vai acontecer aqui? A gente vai, depois de acabar a live, eu dou uns minutinhos, porque às vezes entram algumas pessoas, né, pra não ter que mandar mensagem repetida, e eu mando lá um exercício extra pra vocês fazerem, tá bom? Ai, meu Deus do céu, dia 1, de que será que a gente vai falar aqui? Eu queria saber se vocês pudessem, então tá, vocês querem expandir. Qual é a área da vida de vocês que vocês sentem que tá precisando de mais expansão? Vocês podem compartilhar aqui comigo? Ai, Ana, eu preciso ir pro meu próximo nível financeiro, relacionamento amoroso, espiritualidade, saúde. O que você quer? O que você gostaria de realizar? Vamos botar uma intenção nos próximos dias? Eu quero ver isso. Eu quero que vocês intencionem alguma cura, algum sonho alcançado, algum próximo nível de vocês financeiro. Então tá, vamos lá, duas pessoas já responderam. E aí, conforme vocês forem escrevendo qual é a área da vida de vocês que vocês estão aqui intencionando que vocês querem expandir comigo nesse desafio, eu já vou sugerir que imediatamente vocês fechem os olhos aí por 2 minutos enquanto eu tô falando e enquanto as outras pessoas estão escrevendo, e vocês criam uma imagem na mente de vocês de como é que vai ser lá no 14º dia. Lá no dia 14, que é o nosso último dia de desafio, você vai fechar o olho e eu quero que você se imagine comemorando que algo muito incrível aconteceu na vida de vocês, que vocês se surpreenderam, eu quero que vocês imaginem vocês escrevendo aqui: Ana, caraca, você não sabe o que aconteceu na minha vida nesses 14 dias. Feche os olhos por 2 minutinhos e façam isso agora. Então, tem gente, confiança no potencial criador, financeiro, relacionamento amoroso, financeiro e carreira, espiritual, financeiro e profissional, ir pro próximo nível profissional, tá bom. Dentro dessas coisas que vocês desejaram, boa noite, meus amores, bem-vindos, olha só. Então, o que eu quero que vocês me respondam agora, que é justamente o tema que a gente vai começar a trabalhar aqui, que é o grande primeiro passo que a gente tem que fazer. Nesses temas que vocês estão aí querendo expandir, vocês têm total clareza do que vocês gostariam que acontecesse? Vocês já têm? Se não tem, tá tudo bem, tá? A gente vai primeiro falar assim: não tenho total clareza ainda. É uma tomada de consciência, não tem problema nenhum. Mas eu queria ter noção de como é que vocês estão. Justamente nessas áreas que vocês não estão satisfeitos, eu não tô feliz aqui, Ana. Ou assim, eu tô feliz, mas eu quero ir além. Eu tenho total clareza para onde eu quero ir? Não.
E aí vocês vão observar uma coisa interessante aqui. Conforme as respostas forem entrando, eu vou contar pra vocês o que é interessante da gente observar. Nenhuma clareza, não. Nenhuma. Tá. Ainda não. Boa. Ainda não, porque terão. Porque terão. Tenho clareza. Boa. Então tá. E aí vocês estão escrevendo aí. É até difícil, na hora que eu falo fechem os olhos e façam essa imagem, né? É um desafio você fazer a imagem na mente de vocês, porque vocês não sabem para onde vocês querem ir. Então, para quem não tem clareza do que é essa coisa que vocês querem que aconteça, eu quero que vocês façam a imagem comemorando que a clareza apareceu. Combinado? Vocês vão fechar os olhos de vocês e vocês vão se imaginar lá no 14º dia. Cara, que incrível, eu consegui ter clareza, eu consegui gerar clareza, agora eu sei o que eu quero, eu sei pra onde eu tô indo, eu sei pra onde eu vou botar a seta da minha jornada, tá? Essa é uma ótima intenção. E se você já tá tentando ter clareza há um tempo e não consegue ter, tá tudo bem. A gente vai fazer um trabalho aqui de uma limpeza, a gente vai fazer uma faxina da prosperidade nesse negócio aqui, para que vocês comecem a acessar essa clareza. Tem algumas coisas que impedem a gente de ter clareza. E a primeira coisa é justamente a coisa que a gente vai trabalhar hoje, tá? Ó, tenho, mas não consigo colocar em prática. Tá. Existe uma diferença muito grande quando a gente tem muita clareza do que a gente quer, mas então, talvez você descubra que você não tem clareza. Porque quando a gente tem uma clareza que vem realmente do nosso coração, que tá alinhado com um desejo, assim, ardente, forte do que a gente quer fazer, as nossas desculpas, elas perdem completamente a força. Isso é verdade, tá? Então, talvez, quem sabe, seja um sinal de que esse sonho aí, esse passo, esse lugar onde você está querendo chegar, talvez não seja ainda completamente alinhado com o seu coração, tá? E aí, o que é que a gente vai falar hoje, então? O que a gente vai fazer, essa primeira fase da faxina, para que a gente gere essa clareza e consiga fazer a seta pro lugar certo, com rumo. Vamos pensar aí que se eu não sei para onde eu vou, eu nunca vou chegar em lugar nenhum. Então, se você tá perdida há muito tempo nessa área, talvez seja só falta de clareza, tá? E se você tinha uma clareza absoluta que de repente você falou, nossa, Ana, eu construí a minha vida inteira. Isso acontece, as pessoas estão querendo transição de carreira, por exemplo. Cara, eu construí minha vida inteira, eu construí uma carreira, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz não sei o que lá. E cara, agora eu tô odiando, não tô mais afim de fazer nada disso. Tá tudo bem. Isso é bom, sabia? Isso é bom, porque você saber... Eu não acho que a gente saber o que a gente não quer é bom, mas a gente se reconhecer como insatisfeita, porque tem pessoas que vão passar uma vida inteira. Eu falo que a pessoa vai nascer, crescer, se reproduzir e morrer totalmente sem consciência. E saiba que se você tá aqui nesse momento me ouvindo, você já tá um passo à frente da maioria das pessoas, tá? De verdade. Então, parabéns por você estar aqui e querer aprender algo novo. Talvez a gente escute coisas desconfortáveis aqui hoje, né? Coisas que batem de uma forma desconfortável na gente, né? Que vão tirar a gente realmente da nossa zona de conforto. E é assim mesmo que tem que ser. Porque quem passa a vida inteira numa zona de conforto vai passar a vida inteira exatamente no mesmo lugar. Vamos fazer uma comparação com quando a gente começa a fazer algum tipo de exercício físico, que no começo é desconfortável e vai ficando confortável. Aí a gente tem que botar, sei lá, mais carga, ou a gente tem que correr mais rápido, né? Para aquela mesma coisa fazer efeito. E todos nós, todos os seres que estão aqui nesse planeta, nós somos seres que temos uma natureza de expansão, de crescimento. Então, quando a gente fica parado em alguma área, quando a gente está empacado, ou quando a gente está feliz, cara, eu tô até feliz aqui, mas eu tô aqui nesse marasmo, nessa suposta estabilidade. Cara, o universo não gosta de estabilidade. Quando a gente tá numa situação de estabilidade, e quando eu falo de estabilidade, gente, não confundam. Por exemplo, então você pode vir assim, né, um pensamento, uma pessoa me perguntou isso outro dia, nossa, então se eu casar com uma pessoa, eu vou estar numa estabilidade, eu vou estar ali. Não, você não vai estar numa estabilidade.
Você vai todo dia olhar pro seu relacionamento e falar: como eu posso deixar meu relacionamento melhor hoje, esse mês, essa semana? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer, né? Então a gente vai crescendo, tá? Em todas as áreas. Como eu posso melhorar a minha saúde? Como eu posso melhorar os meus conhecimentos? Como eu posso aprender coisas novas? Como eu posso melhorar minha vida profissional? Como eu posso melhorar minha vida financeira? Não tem o menor cabimento você passar uma vida inteira no mesmo lugar. Observe a natureza. Observe a natureza, que você vai ver que tudo tem natureza de expansão, tá? E a gente também, todos nós, então vambora. O que eu queria falar hoje é o seguinte: a gente tá trabalhando com a cor vermelha aqui, porque o vermelho, ele estimula a realização de atos de criação. Atos de criação. Cara, o que é isso, atos de criação? Primeiro a gente tem que tomar uma certa consciência, que hoje eu não vou me aprofundar tanto nisso, mas vocês vão me escutar falando muitas vezes aqui, que a gente cria a nossa vida, a gente cria a nossa realidade, tá? A gente não tá vivendo num universo que é ao acaso, né? Que é um universo que as coisas acontecem ao acaso, sorte, azar. Não é assim. Existem leis por trás de tudo que está acontecendo e a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas eu preciso que vocês saibam que a cor vermelha, que tem uma relação com o nosso chakra raiz, que é o primeiro, tá? Ele já expande algumas coisas. Por que eu tô falando isso com vocês? A gente não vai falar de chakra, se aprofundar nesse tema aqui, mas existe uma energia aqui dentro da gente que conecta a gente com essa energia de criação. Lembra que eu falei do Criador? E aí vocês vão receber isso como vocês quiserem. Mas a gente tem uma capacidade de criar a nossa vida. Muitas vezes vocês estão com sintomas, como por exemplo, estão empacadas, estão se sentindo muito inseguras no mundo, não tem coragem, não tem clareza, ficam empacadas nesse primeiro degrauzinho, sabe? E aí vocês querem realizar coisas incríveis e não conseguem. É como se você quisesse dar um salto lá pro 10º degrau. Por isso que a gente precisa dar uma limpada aqui dentro, pra gente começar a ter clareza. E vocês sabem que eu também trabalho com constelação familiar, trabalho com a família e tudo mais. E eu percebo que as grandes crenças, isso aí a gente tem vários estudos, tá, gente, sobre como a nossa mente é programada, né, as crenças, as coisas que a gente acredita. Alguém não entende o que é crença aqui? Ana, não sei o que é crença, mas eu vou explicar porque às vezes a pessoa fica com vergonha de falar. Então, o que acontece? Muitas vezes, as crenças são as coisas que a gente acredita sobre um determinado tema, tá? Então, por exemplo, se você tem crenças sobre dinheiro, são as coisas que você pensa sobre dinheiro. Se você não tem a menor ideia do que está acontecendo, você simplesmente nem percebe que aquilo ali são crenças. Você acha que é assim que o mundo é. Tipo, gente, eu cresci a minha vida inteira vendo, sei lá, as pessoas que me criaram, meus pais, seja lá quem for, trabalhando muito e sempre faltando dinheiro, e aqui foram enganados, e aqui deviam, e sempre faltou. Então, assim, as coisas, aquele universo onde você cresceu, quando você não expande a sua consciência, você cresce acreditando que aquela ali é a única realidade possível. E saibam, a gente é sim programado pelas pessoas que, principalmente pelos nossos pais, ou pelas pessoas que nos criaram, nem todo mundo foi criado pelos próprios pais, e eles fazem isso, né? As crenças que eles botam na gente, é muito importante a gente se dar conta que são crenças limitantes, baseadas nos medos que eles têm, e eles fazem isso para nos proteger. É muito importante para que você não se sinta uma vítima disso. Porque, minha querida, meu querido, se você se sentir uma vítima disso, acabou a sua vida. Porque as vítimas, elas não querem solução e elas passam uma vida inteira empacadas. Vítima não faz nada. Então, se você se sente vítima de alguém, de alguma coisa, da vida, da sorte, do governo, do marido, do irmão, da tragédia que aconteceu na sua infância,
escolha imediatamente não se sentir mais vítima de nada. Porque se você quiser continuar nesse papel de vítima, você não vai sair do lugar. Essa é uma coisa que eu posso te afirmar. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele tinha essa frase, né? Ele tem, porque a técnica dele, a constelação está viva, mais do que nunca. As vítimas não buscam soluções. As vítimas não querem solução. As vítimas querem aliados. E eu quero falar uma coisa aqui com todo o meu coração, sinceramente, com você. Eu não serei sua aliada em nenhum tipo de vitimismo. Então, se você está procurando aliados para se sentir uma vítima do mundo, aqui você não vai achar. Você pode desligar e ver qualquer coisa aí que você queira ver, conversar, se lamentar com aquelas pessoas de sempre que acham, sim, que o mundo é horrível e que... tá? Porque aqui não tem. Aqui não tem isso. Eu não vou te dar isso. Tá? Não vou. Sabe por quê? Porque eu superei muitas coisas na minha vida. Muitas. Eu mudei muito. Eu passei por muitas coisas, muitas histórias. E eu consegui. E eu não sou melhor do que nenhuma de vocês que estão aqui. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu simplesmente achei oportunidades e acabei fazendo escolhas de me expandir. Esse caminho foi fácil? Não. Se eu falar que é gostosinho, gente, não é. Não é fácil. Mas vale a pena. Porque as crenças limitantes, se você viver uma vida onde você acha que você é vítima de alguém e que você não cria sua realidade, é como viver uma vida acorrentada. É você olhar e falar, cara, o que eu faço pra sair daqui? Eu tô há anos aqui, eu me sinto assim, eu me sinto de braços atados. E não é verdade que você está de braços atados. Não é verdade. Só depende de você. E todas as mudanças que você quer fazer e que você precisa fazer começam com uma decisão. A decisão desesperada, no bom sentido, ardente, de se transformar. Então eu quero saber se vocês todas que estão aqui estão com um desejo ardente de transformar essas áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque se você estiver assim, não, tô aqui, curiosidade, não vai transformar. Não vai transformar. Ó, aqui tem mentoradas minhas, tem alunas minhas, tem amigas minhas, parceiras. Ó, minha mentora, a Luana, já falou aqui comigo. Tem a Débora, que a gente estuda muito juntas e é amiga. Tem pessoas que estão aqui comigo há muito tempo e me conhecem. Tem pessoas que acompanharam a minha vida aí ao longo dos últimos anos e viram as transformações que eu fiz. Eu decido transformar todas as áreas da minha vida. Vocês podem escrever isso aí. Eu decido, eu escolho. Porque as informações eu vou te dar aqui. A gente vai começar a mexer. E quando a gente começa a mexer, a gente só pode curar as coisas que a gente vê. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou catucar. Eu vou mexer nessa água suja aí, junto com vocês. E a sujeirinha vai subir. E aí, você precisa falar assim, eu vou ficar. Porque sabe o que acontece na hora que a gente começa a ouvir uns negócios que são meio desconfortáveis? Vamos voar no 14º dia. Na hora que você começa a sentir o desconforto, sabe o que acontece? Tudo. A gente não carrega o celular, a gente quer essa hora da live, a gente, nossa, não sei quem me chamou pra sair nesse dia. Aí você vai lá fazer coisas que são totalmente o contrário do que você queria fazer. Você tem um objetivo de melhorar a tua saúde e alguém te chama pra ir no rodízio de pizza e você vai, entendeu? Então assim, obrigada, meu amor. A Luana tá aí, a minha mentorada tá fazendo coisas absurdas na vida dela. Ela faz. Ela tá aqui me elogiando, mas eu tô sendo esse canal. Igualzinho eu tô disposta a ser o canal pra vocês. Igualzinho. E ela tá botando ali a mão na massa. É confortável? Conta aí, Luana, se é confortável fazer as transformações necessárias, né? É gostosinho? É gostosinho igual comer uma pizza, tomar um chopinho? Ai, ai, ai. Não é não. Não é. Mas vambora. Então, o que eu quero falar hoje com você
é que a maioria das pessoas, né, e talvez você também, tenha aqui na base da tua coluna, a gente não vai falar de chakra, por isso que eu trouxe a cor vermelha. Imagina que aí, lá na base da tua coluna, lá embaixo, tem uma cor vermelha. E é disso que a gente está falando hoje, é dessa energia, a gente vai começar a mexer. É como se ali tivesse uma serpente dormindo. Imagina essa imagem, tá? É bom a gente imaginar imagens. Uma cobra que está dormindo e que a gente vai começar a mexer, que depois ela vai subir, 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 subir e alcançar e ajudar a gente aí pro nosso próximo nível. É uma energia. A imagem da cobra é só para vocês imaginarem que ela está adormecida lá na base da coluna de vocês, tá? Tem uma energia incrível dormindo aí na base da coluna de vocês. É uma energia curadora. E o que a gente está fazendo hoje é a gente trazer essa cura da própria terra. Aos poucos vocês vão conhecer isso, tá? Vão entender. Um grande sintoma de que a gente está com essa cobrinha dormindo, com essa serpente dormindo, são as crenças limitantes familiares. Voltando aí uns 5 minutos atrás, quando eu comecei a falar e não terminei, a gente recebe uma determinada programação do mundo inteiro, das pessoas com quem a gente convive, mas especialmente da nossa família. Até os 7 anos, a gente está ali igual uma esponjinha absorvendo tudo que é falado. E imagina, os nossos pais nos amam muito, mesmo quando você fala, mas não me ama não. Não me venha com churumelas, tá? Não me venha com churumelas. Não me venha com churumelas. Eles amam assim, a gente tem um vínculo de amor com eles, mesmo quando parece que não. Então, com certeza, essas crenças, essas coisas que eles repetiram 1000 vezes pra enfiar mesmo na tua cabeça, foi uma forma de te proteger. Ninguém faz esse tipo de coisa por mal, tá? As crenças familiares, quando elas são muito... Na maioria das vezes, elas trazem uma sensação pra gente. É interessante, né? Porque os nossos pais, eles fizeram isso na intenção de nos manter seguros, de nos proteger dos maiores medos deles. Então, às vezes, eles tinham medo de ficar sem dinheiro, medo de faltar, uma consciência de escassez muito grande e várias outras coisas, né? Medo de doença, ou então falar que todo mundo engana, ou sei lá, alguém que se separou, os homens não prestam, ou as mulheres são isso ou aquilo. Enfim, eles falaram baseado nas dores e nos medos deles, né, nos traumas que eles viveram, para nos proteger. Olha que interessante. E são justamente essas crenças familiares que são muito arraigadas, porque na energia a gente percebe o amor. Então a gente sabe, né? Pô, minha mãe repetiu aquele negócio ali todo dia, cara. Minha mãe repetiu aquele negócio todo dia. Não é possível que esse negócio não seja verdade, né? Ou mesmo que ela não tenha repetido, eu vi ela passando por aquilo todo dia. Isso é verdade. As nossas crenças, elas são isso. Elas são verdades que a gente acredita tanto que a gente não concebe, cara. A gente não imagina, a gente não ousa imaginar que aquele modo de viver não é verdadeiro. A gente não acha que existe outra forma de viver. A gente não concebe, não entra na nossa cabeça. Entendeu? E isso é muito forte. Então, justamente essas crenças familiares que são limitantes, o que são? Como a gente sabe que são limitantes? Porque elas estão limitando a gente. É só isso, é bem simples mesmo, tá? Porque existem crenças que nos impulsionam, tá? Que levam a gente pra frente. Então, por exemplo, se alguém fala assim, nossa, ganhar dinheiro é muito fácil, as pessoas são honestas, como tem gente boa no mundo, isso é uma crença que me impulsiona a criar mais disso na minha vida. Se eu ouvi muito, olha lá, a Jo falou, eu ouvia muito, dinheiro é a raiz de todos os males. É mentira. Tenho uma dificuldade de lidar com dinheiro até hoje. Então é hoje que é hoje. É hoje que é hoje. Porque é hoje que a gente vai deixar essa parada aí, tá? São justamente essas crenças aí que deixam a gente completamente sem base. Porque elas nos deixam muito inseguras. É como se a gente não tivesse uma base mesmo. É como se você estivesse no mundo sem chão. E aí você vira uma pessoa. Características aqui, ó, que eu mesmo escrevi. Ih, gente, mas escrevi não sei aonde. Preocupada, medrosa, talvez um pouco apática, talvez um pouco sem iniciativa para fazer as coisas. É verdade? Alguém aqui se sente assim? Justamente nessa área aí da vida que não tá fluindo?
sem saber muito o que fazer, sentindo que não vai dar conta de resolver essa parte da vida, com muitas dúvidas se tem capacidade de ir para o seu próximo nível, que às vezes é um nível quase zero, né? É um nível 1, nível 0, mas às vezes é um nível 10. Eu falo, pô, aqui eu cheguei que eu não tô conseguindo ir mais do que isso não. Sim, com certeza. É assim que acontece. Então ela faz isso para nos manter seguro, mas é justamente isso que deixa a gente se sentindo sem chão e completamente inseguro, tá? Então, a gente se sente mesmo assim, tá? Gente, tem crenças tão arraigadas. Vou contar uma história pra vocês, né? Que eu tô sempre contando coisa da minha vida. E assim, sem querer ir muito no passado, mas é importante. Dependendo das suas histórias familiares, a gente tem estudos, eu sou consteladora familiar, né? A gente traz aqui no nosso corpo memórias, tá? Então as crenças têm Olha só, gente. Isso é uma má notícia, já vou chegar com a boa notícia. A má notícia é que a gente recebe essa programação através de ver as situações todos os dias acontecendo. A gente recebe essa programação escutando aquelas mesmas ideias, aquelas mesmas crenças, aquelas mesmas frases todos os dias. E a gente recebe ainda, minhas queridas e queridos, do nosso corpo, na nossa memória, no nosso campo. Que é isso que eu falo na constelação. Às vezes de 4 gerações para trás. Tem estudos que mostram que a gente traz essas memórias de 4 gerações, minha gente. Então a gente tá aqui o quê? Para ralar. Por quê? A gente não vai questionar como é que esse mundo aqui foi feito, não. Fica de humilde no seu lugar, porque quem briga com a vida sempre perde. Acredita em mim. Você tem que entender como é que esse negócio funciona, tá? É tipo assim, entrei no jogo. Entrei. Quais são as regras? Porque senão você vai só se ferrar. Quem fica brigando com a vida... Lembrei agora que os ricos eram muito distantes de nós pobres. Isso aí pode ser o seguinte. Talvez seus pais tivessem crenças de que os ricos eram pessoas ruins. Ou que você não podia se aproximar, ou que eles não gostavam de você. E aí você criava essa proximidade, gente. Isso vai incomodar, eu sei que na hora que a gente fala um negócio desse, já vai uma galera embora. A Ana que eu fui um dia, teria ido embora agora da live. A Ana que eu fui um dia, e não tem tanto tempo assim, e falar assim, escutar essa mulher não. Essa mulher não sabe de nada, essa mulher não sabe da realidade da vida. Essa mulher tá toda aí, ó, toda bonitinha, toda arrumadinha, não sabe de nada. Sei sim. Eu sei, eu tô aqui sendo um canal para te tirar ranço de rico. Porque se você tem ranço de rico, o que vai acontecer com você? Você vai querer ser uma espécie que você acha que é diferente da sua? Se você tem uma crença que as pessoas que têm dinheiro não gostam de todo mundo, não gostam das pessoas pobres, ou sei lá o que, você acha que você vai querer virar essa coisa, cara? E digo mais, vai repelir dinheiro. Aí a Débora usou o termo certo, né? A gente acaba energeticamente repelindo dinheiro. Por quê? Agora, dinheiro não dá em árvore, também escutei muito essa. Dinheiro não dá em árvore. Não dá em árvore, mas praticamente você pode fazer muitas coisas que são muito mais fáceis do que trabalhar em coisas que você odeia de segunda a sexta, odiando tudo que você faz e tentando ser feliz no final de semana, porém odiando tanto a sua vida que você passa o final de semana enchendo a cara e destruindo sua saúde física e mental e se lamentando da vida que você tem, e assim se passam décadas. Também não precisa ser assim, calma aí. O que você realmente quer? Vamos começar a se perguntar. E você às vezes não consegue responder isso porque tem esses bloqueios aqui, ó. Essa serpentezinha tá dormindo. Vamos acordar essa serpente aí, tá lá na base da sua coluna. Imagina que ali tem uma luz vermelha, tá? Aproveita se você tá gostando, ou se você tá me achando muito louca e quer ter com quem falar mal de mim depois. Gente, a Ana tá falando as coisas muito loucas. Já manda esse negocinho aqui, ó. Convida pessoas, porque isso é bom. Quando a gente tem alguém para trocar ideia, a gente forma como se fosse uma terceira mente. Então, tô eu aqui. Aí, quando eu converso, quando eu tô pensando sozinha, eu tenho uma limitação de ideias. Quando eu começo a conversar sobre esse mesmo tema com uma segunda pessoa, a gente junta as nossas ideias e a gente expande muito. Falando sério agora, tá? A gente pode expandir bastante trocando com outras pessoas. Então, vamos lá. Chame outras pessoas também.
Então, eu quero que você responda agora. Você pode responder aí no papel. Espero que você tenha papel. Não pode usar o bloco de notas do celular, senão você vai sair da live, tá? Os loucos são mais felizes, mas quem é que é louco? Quem é louco? Quem é o louco aqui? É a pessoa que vive uma vida inteira reclamando, se lamentando, culpando os outros, se achando uma vítima? Ou é a pessoa que fala assim, cara, eu vou questionar tudo isso que eu ouvi até hoje e eu vou me abrir para aprender coisas novas e uma nova maneira de fazer? Eu não sei se eu tô parecendo ser muito louca nesse momento, então. Porque a vida que eu consegui criar e que cada dia melhora, é infinitamente melhor do que a vida da maioria das pessoas que eu conheço. Então a gente parece louco para quem tá muito preso numa caixa. Todo mundo que criou algo novo, que veio com ideias novas, vai ser, né? Você vai olhar e você pode estar sentindo isso nesse momento também. Falar, cara, eu não tô entendendo muito bem. E olha só, eu preciso te falar o seguinte: não se preocupa em entender absolutamente tudo agora. Existe um tempo de gestação. Essa é uma das leis universais, tá? Então, o que eu tô falando aqui pra você agora, talvez não entre completamente dentro de você agora e tá tudo bem. Recebe isso, esteja aberta. Não, tô ligada que é verdade, mas é isso, né? A gente tem esse conceito do louco ser alguma coisa muito diferente. Mas, cara, os loucos, então, são os felizes, são os prósperos? Quem são esses loucos, né? Então, eu quero que vocês estejam abertos para isso, que vocês estejam abertos para receber novas informações e não se preocupem em entender tudo que eu tô falando nesse momento, porque vocês vão ter de hoje para amanhã um tempo para gestar isso, essas informações. É como se fosse uma espécie de integração. Se você nunca ouviu alguém falando exatamente isso que eu tô falando, ok. Você confia que você tem um tempo de gestação para absorver isso, tá? Então escreve aí no papel que crenças. Pode ser no papel e pode ser aqui pra mim também, quem quiser escrever nos dois. Eu vou gostar de... Vocês escreveram já algumas crenças aqui, né? Ou seja, que crenças limitantes, que pensamentos que são baseados em medos, tá? Você sente que a sua família falava e que você hoje em dia acredita nisso, né? Eu escrevi aqui, programou em mim, minha família programou em mim na tentativa de me manter seguro, tá? Então escreve aí pra gente ver. Que crenças serão essas que a minha família programou em mim na tentativa de me manter seguro? Ou seja, não caia nas churumelas da vítima, tá? Vamos ver aqui. Tive vários insights de crenças familiares, então escreve no papel para você ter isso, tá? Anotado. E escreve aqui pra mim também. Que pensamentos de medo são esses, né? E aí a gente pode focar nessa área específica que você está querendo expandir, né? Que talvez a minha família falou muitas vezes pra mim, ela programou em mim, na maior boa intenção, mas que hoje em dia, talvez eu tô começando a desconfiar que tá me limitando aqui. Então, quem tá com a questão de homem é tudo igual, não é. Eu não sou boa o suficiente, ser rico é ser miserável. Gente, isso é uma maluquice que tem ser rico é ser miserável, mas escreve aí. Se a gente pensar, se a gente compreender o mundo dessa forma que eu compreendo, que existe um criador que criou isso tudo aqui, e nós somos uma expressão dele. Imagina um artista fazendo uma obra de arte, ou a gente mesmo com nossos filhos. O criador, ele quer expressar através da gente o melhor. Então, como ser feliz, aproveitar, ter conforto, ter prazer, ter alegria, como isso pode ser ruim? Como isso pode não ser a vontade do criador, meu Deus do céu? Eu tô aqui já desconstruindo algumas. Vamos lá. Tô olhando aqui, tá? É verdade, eu me sinto assim, sou questionadora, não aceito mais padrões impostos, mas a louca sou eu. Ok, sem problemas. Homem é tudo igual? Homem não é tudo igual. Existem homens incríveis no mundo. Incríveis, honestos, maneiros, carinhosos, cheirosos e maravilhosos.
tudo ao mesmo tempo, tá? Não é mentira. Não sou boa o suficiente, ser rico é ser miserável, a gente já falou sobre essa. Criança de não ser uma família de empreendedores, todos eram servidores públicos. E aí a gente pode pensar, porque eu vi que tinha outro aqui, só concurso traz estabilidade. Que essa é uma criança de alguém que, ou seja, né, ó, com certeza, uma família onde todo mundo buscou essa estabilidade, que não existe, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quem enfiou essa criança na tua cabeça, enfiou no maior amor do mundo, né? Querendo que, meu Deus do céu, só preciso ficar estável, aqui eu me sinto estável. Mas eu não sei se vocês já observaram que as pessoas que ficam muito estáveis, especialmente as pessoas que fazem concurso público, não estou com bandeira contra ninguém aqui, tá? Não me venham com churumelas. Elas acabam adoecendo ou da alma ou do corpo. Por quê? Porque ficar estável é contra o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, né? A estabilidade não existe. Então a gente começa às vezes a desestabilizar outras áreas para fazer movimentos na nossa vida. As pessoas que estão num concurso e não tem mais para onde crescer, a menos que sejam pessoas que tipo assim, não, mas eu vou continuar crescendo, vou fazer outro, vou não sei o quê. Esse é um movimento de expansão, tá? Mas se ela chega num lugar e ela fala, ufa, agora relaxei. Cara, eu te garanto, como 2 e 2 são 4, que essa pessoa vai começar a fazer sintomas na vida dela. Físicos ou mentais, que vai dar no mesmo no final das contas, tá? Porque nossa natureza não é essa. A nossa natureza é de crescimento e expansão para sempre. Quantas pessoas ficam doentes quando se aposentam? Quantas pessoas que largaram seus sonhos quando os filhos vão embora de casa ficam doentes? Não é porque os filhos foram embora de casa, é porque não tem mais o que fazer. Planejou a vida toda em cima daquela pessoa. Se essa pessoa falar, cara, agora eu vou botar aqui um outro plano, outro objetivo, ela não vai adoecer. O nosso corpo, ele começa a adoecer e a nossa alma começa a adoecer por falta de movimento. Vamos ver o que mais. Que se você não fez faculdade não vai ser ninguém na vida. Mentira, os maiores bilionários do mundo não fizeram faculdade. Só quem tem parente rico se dá bem. Não é verdade. Oi, querida Contita. Fique quieta. É o que? Uma criança? Somos imagem e semelhança dele. A Débora falando aqui. Somos? Só tem dinheiro quem fez algo errado, passou a perna em alguém. Pois eu conheço muitas pessoas que são multimilionárias e que são pessoas incríveis, honestas, que ajudam milhares de pessoas a expandirem a sua consciência e a melhorarem de vida todos os dias. E são inclusive as pessoas mais incríveis que eu conheço. Fica a dica aí. Essa história de rico e pobre, muitas vezes me senti desconfortável em situações com pessoas que tinham condições financeiras melhores. Isso é uma coisa que a gente chama de autoimagem, né? É a imagem que você tem de você mesma. Então a gente tem as crenças sobre as coisas e misturado com isso, o que cria a nossa realidade também são as crenças que a gente tem sobre a gente mesma, as coisas que a gente pensa sobre a gente mesma. Então quando você diz, não me sinto bem perto de pessoas que têm mais dinheiro do que eu, é uma imagem que você tem sobre você, porque o seu valor não está nisso. Sou pobre porque sou honesto. Mentira, tem um monte de pobre desonesto e tem um monte de rico honesto. Melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Isso te impacta exatamente como? Só pra eu entender. Gente rica não vale nada. Mentira. Acabei de falar de um monte de gente. Pobre casa com pobre. Aí tem uma coisa de frequência, tá? Existe uma frequência no tipo de vida que a gente leva. Quando eu falo de frequência, eu tô falando de, imagina uma frequência de rádio. Se eu ligo aqui, toca pagode. Se eu ligo aqui, toca música clássica. Então, assim, não é verdade, pobre só casa com pobre. Porém, o tipo de vida que a gente leva é um reflexo, é um efeito dos tipos de pensamentos que a gente tem. E os nossos pensamentos, eles têm uma frequência específica, tá? Então, quando a gente fala de frequência, a gente vai ver que culpa e medo tem uma frequência baixinha, alegria tem uma frequência alta, amor tem uma frequência alta, o Criador tem uma frequência lá em 1000 Hz, tá? A gente não vai entrar muito nesse tema, mas só para vocês saberem assim, por cima, que isso existe. Então, semelhante atrai semelhante. E não é exatamente pobre atrai pobre. Não é isso que eu tô falando. Mas quem vive na mesma frequência de pensamentos vai se atraindo.
Tanto é que, se hoje você tem determinadas pessoas com quem você convive, que pensam todo mundo igual, cheio de crença limitante, quando você começa a andar com outro tipo de... Quando você começa a trabalhar sua mentalidade e expandir a sua mentalidade, e a gente não tá falando absolutamente só de dinheiro, não. A gente tá falando de tudo. Do que a gente acha sobre os homens, do que a gente acha sobre relacionamento, do que a gente acha do entendimento e compreensão que a gente tem sobre o fato de sermos seres espirituais numa experiência material, né? Espiritualidade, enfim. A gente começa a repelir as pessoas que têm esse velho pensamento. Por isso, às vezes, as pessoas se afastam, né? Por isso, às vezes, quando a gente está expandindo, às vezes a gente muda de amigos, às vezes a gente muda de namorado. Acontece uns negócios aí muito loucos, né? Porque é uma questão de frequência mesmo, tá? Ganhar dinheiro é muito difícil. Ganhar dinheiro é difícil mesmo, mas fazer dinheiro é fácil. Quem ganha dinheiro é criança. Mas quem faz dinheiro que é adulto é mais fácil. Porque, quer dizer, aí você precisa trabalhar sua mentalidade, tá? E a primeira coisa que você precisa começar a fazer é gostar de dinheiro. Se imaginar em situações e felizes, sem culpa, né? Limpar essa culpa. Pau, qual é a do pau, gente? Calma. Eu não li. Eu pulei. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Isso é mentira. Sabe por quê? A vida é uma tela em branco. Então não importa como você pensou até agora, o que você foi, as experiências que você teve, você pode escolher limpar essa sujeirada toda e mudar o seu formato a partir de agora, não só por fora. O por fora é um reflexo de como a gente é dentro. Tanto a nossa realidade, onde eu vivo, as coisas que eu tenho, a minha aparência, a minha saúde, a maneira como eu falo, a minha energia, todo esse trabalho começa dentro de você. E você precisa começar a acreditar que pau que nasce torto, sim, direita, sim. Inclusive isso era um hino do El Chan, lá nos anos 90, sei lá quando, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, não tinha essa música? É mentira. Toda uma geração influenciada por essa música, meu Deus do céu. Então, essa é uma coisa, eu quero que vocês escrevam aí mesmo no caderno de vocês, né? Que crenças, que são esses pensamentos baseados no medo, vamos falar sério agora. A minha família programou em mim na tentativa de me manter seguro. Escreve isso, tá? Já devem ter escrito. Espero que vocês já tenham escrito, que eu fiquei aqui 10 minutos falando depois disso. Então, como eu faço na prática para começar a ver a minha realidade do jeito que eu imagino? A gente está fazendo esse caminho juntas nesses dias. Porque se eu simplesmente te ensinar uma técnica e você estiver completamente encalacrada, com lealdades invisíveis com a sua família, por exemplo, né? Por exemplo, não compreendendo que a sua família fez isso por amor. Não percebendo, não tomando consciência que, nossa, que interessante. Todo mundo na minha família que fala que homem é tudo igual tem uns relacionamentos horríveis. Interessante. Toda a minha família que falou que só concurso traz estabilidade, a Ana falou um negócio aqui que fez sentido. Realmente, todos ficaram doentes. Tá? Todo mundo que falou que... Você vai começar a tomar essa consciência disso aqui. A gente tá fazendo um exercício. Tem que ter um passo a passo. Isso também é um exercício para você. É desenvolver a virtude da paciência. E de botar a mão na massa. Porque eu não tenho uma resposta pronta para te dar sobre isso. Então eu tô te ensinando um passo. Eu preciso que você tome consciência disso que eu tô falando. E agora você escreva aí no seu caderno. Na prática é isso que você tem que fazer. Como faço na prática? É isso que tem que fazer. Escrever esse negócio aqui que eu tô falando. Então, você já anotou algumas crenças aí, tá? E, gente, de hoje pra amanhã podem surgir vários insights, tá? Você pode começar na hora de dormir ou acordar e falar, caraca, olha aqui, eu lembrei disso, tomando banho. As pessoas têm muito insight tomando banho. E vir mais respostas. Então, anota nesse caderno, cria um grupo do WhatsApp com você mesmo, anota no bloco de notas. Não deixe de anotar, tá? Essas crenças que apareceram, que você percebeu que são da sua família, que elas
programaram em você para te proteger. E aí agora, eu quero que você leia aí essas crenças. E talvez você feche os olhos, respire um pouquinho fundo. Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos aí. Um pouquinho. E sente que dentro de você existe uma sabedoria, que é justamente o nosso eu superior, a nossa conexão com o Criador. E pergunta: o que eu sei que é verdade aqui, nessas crenças? O que eu sei que é verdade aqui, que pode mudar as suas crenças limitantes? A nossa alma, ela sabe dessa resposta. Ela sabe que é mentira. Quando a gente silencia, quando a gente para de fazer esse barulho externo, né? A gente escuta. O que eu sei que é verdade aqui? Dinheiro é sujo? Não, não é. Os homens não prestam? Não é verdade? Você pode agora me dar uma lista de homens incríveis que você conhece, tenho certeza. As pessoas podem mudar se elas quiserem? Sim. Ganhar dinheiro é difícil? Você sabe que não é verdade. Sabe que tem pessoas que ganham dinheiro de forma fácil e honesta. Pobre casa com pobre? Você sabe que você já conhece pessoas ricas que casaram com pobres. Você sabe disso. Então escreve aí o que você sabe que é mentira. Você sabe. E nesse silêncio a gente recebe as respostas. Alguém acessou uma respostona aí? Alguém teve um insight? Alguém recebeu uma resposta aqui de dentro? Me contem. Quero saber. Quem tá com essa base desequilibrada, né? Essa serpente muito adormecida, pode sentir o desejo de desaparecer, pode estar muito conectada com essas crenças familiares ainda, tá? Não conseguiu sair. São pessoas, se você olhar pra você e pra sua vida, cara, eu tô fazendo tudo igual a minha família fez. E isso, quando a gente não quer fazer as coisas igual a nossa família fez, não quer dizer que a nossa família não seja boa. Não é isso. Mas é porque com certeza a gente pode ir além, com honra e gratidão. A gente pode construir coisas maiores. Eu espero que meus filhos construam coisas muito maiores do que eu. Que eles tenham uma consciência muito mais expandida, que eles possam ir além das crenças que eu programei na cabeça deles sem querer. Com meus comportamentos, com as minhas escolhas, com as coisas que eu falei. Eu realmente espero. Então, a compulsão alimentar, compulsões em geral, também tem a ver com essa sensação de falta de base, tá? Então tá. Então eu quero que você perceba que essa instabilidade pessoal é devido a essas crenças, tá? Então a gente vai expandir hoje essa parte nossa baixa, esse nosso chakra raiz, tá? Ele abriga essas crenças ocultas que a gente tem na vida, coisas que a gente não percebe. Por isso que depois, quem estiver lá no grupo vai receber uma meditação para dar uma mexida já nesse chakra raiz, para que essas crenças apareçam, para que você se dê conta, vai mexer nessa energia e o negócio vai ficar mais fácil. Se você não tá achando nada, tá tudo bem. Uma forma,
Porque quase todos nós, a gente tem uma vaga ideia mesmo das crenças que governam a nossa vida. E como é que a gente descobre, então, quais são as crenças que governam a nossa vida? Olhando para a nossa vida. Então, se você olha para a sua vida financeira, e a sua vida financeira está empacada, com certeza as crenças que governam a sua vida deixaram você assim. E aí você começa a pensar, tá, eu tô aqui, eu tô com dificuldade de ganhar dinheiro. Aí você vai voltar para tua crença. Pô, eu acho ganhar dinheiro uma coisa difícil. Ou, eu tenho ranço das pessoas que têm dinheiro, ganham dinheiro fácil. Então você nunca vai ser uma pessoa que ganha dinheiro fácil. Se você tem ranço de pessoas, se você desconfia, se você acha que tem desonestidade por trás, sabe? Que as pessoas não estão ali realmente com o intuito de ajudar. Tem mais uma coisa aqui, calma aí. Então, façam essa meditação que eu vou mandar lá dentro hoje, tá? Depois que a gente acabar aqui. Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer aqui é: se as nossas crenças, elas nasceram, elas vieram, né? Essas aqui que a gente está trabalhando hoje, pelo menos, tá? Vem da nossa família de origem, elas são realmente nossas? Será que elas são nossas? O que vocês acham? Se as nossas crenças vêm da nossa família de origem, elas realmente são nossas? Sim ou não? Não vai ter erro nessa resposta. Porque sim e não. Sim e não. Porque, por exemplo, você vê, eu vou te contar de um caso real. Uma família onde a avó teve depressão, a mãe teve depressão, e aí vem essa terceira geração e começa a ter depressão. E a quarta começa a ter. Se você escuta muito que na nossa família todo mundo tem depressão, ou que a depressão é genética, você provavelmente vai criar essa doença em você. Porque você acredita nisso. Então você percebe que sim ou não, você comprou aquela crença pra você, mas que é possível a qualquer momento a gente desfazer isso. Na hora que você fala, cara, isso não faz o menor sentido. A partir dessa live elas não farão mais parte. Isso, vamos determinar isso agora. Que a partir dessa live elas não farão mais parte de você. Tá? E porque se você passa por um episódio de tristeza, não quer dizer que você tenha depressão. E isso acontece. Muitas pessoas compram essa ideia, essas verdades que são ditas sobre si mesma, ou sobre doenças da família. Cara, eu escutei muito isso. Eu escutei pessoas da minha família falando, não, porque na nossa família sempre as pessoas têm essa doença tal. E eu falava, não, sempre não, porque eu não tenho e nem vou ter. Eu falava. E eu era, inclusive, mal compreendida, né? Eu não tinha ainda toda essa noção da programação mental que eu tenho hoje. Mas eu já falava, não me joga esse negócio pra cima de mim, não. E agora, gente, eu falo mesmo. Outro dia aconteceu uma situação, eu não posso citar nomes, mas de uma pessoa da minha família que eu não via há muito tempo e que eu adoro, inclusive, essa pessoa. E essa pessoa veio e começou a falar tanta coisa, tanta crença limitante. Eu tava lá na casa dos meus pais e que eu virei e falei assim, cara, eu vou embora. Eu juro, eu falei assim, eu vou embora. E eu ainda falei assim, olha só, não me venha com churumelas, não me venha com essas crenças não, porque eu não quero isso. Mas aí eu não vou parar e ficar horas falando sobre isso, não precisa. Mas eu fiz a opção de me retirar mesmo, porque se a gente fica escutando muito aquilo, ainda mais sendo uma pessoa da nossa família. Agora você imagina uma pessoa que não pôde se proteger, uma criança que ficou meses, anos, 7 anos, uma vida inteira escutando aquelas coisas. Já pensou o tanto de programação mental, de crença limitante? Então observe os destinos da sua família e veja se você não está reproduzindo isso, porque a gente faz isso sem perceber. Muitas vezes a gente muda as histórias. Por exemplo, se na sua família, sei lá, as pessoas sempre tinham um set point ali de financeiro, de não sobrar dinheiro. Quando você vê, você construiu uma história aparentemente muito diferente daquela, mas o seu resultado fica igual. Ou, na sua família, os relacionamentos amorosos não eram muito harmoniosos, as pessoas não foram felizes no amor. Quando você vê, cara, você tá fazendo uma história talvez um pouco diferente,
mas com esse mesmo resultado de não ser feliz no amor. E tudo isso começa com as crenças. O que você acredita? Então hoje o nosso convite vai ser esse e a gente vai fazer essa meditação. Eu vou soltar lá no grupo. Quem não sabe do que eu tô falando de grupo, clica no link que tá na minha bio. Você vai cair dentro de um grupo do WhatsApp onde só eu falo, tá? Eu e alguém que precise, que trabalhe comigo, que precise postar alguma coisa. É porque por enquanto não tem ninguém, mas vai ter ao longo dos 14 dias. E faça essa meditação, porque vai mexer essa serpente aí que tá parada aí, que é a cor vermelha. Por isso eu estou de vermelho hoje. Vocês estão de vermelho? Porque eu mandei recado lá no grupo. Eu queria ver todo mundo aí. Eu queria que a gente tivesse num zoom pra eu ver se tá todo mundo de vermelho. Vocês estão de vermelho? Ou com algum objeto? Que nem eu pedi? Nesse primeiro chakra, tá? Você vai observar através dessas crenças. Como é que você sabe que isso te limita ou que isso te expande? Você vai ver o que te dá energia, que tipos de pensamentos você tem que te dão energia ou que tiram a sua energia. Os pensamentos te tiram energia ou te dão energia? Então tudo que te tira, que te deixa completamente perturbada e fora do seu bem-estar e tiram a sua paz mental, cara, provavelmente são pensamentos que estão ferrando você, certo? A gente acha, anotei aqui isso, eu quero que vocês saibam o seguinte, que muitas coisas que vocês até hoje acreditaram que eram traços da sua personalidade, não são. Eu passei uma vida inteira dizendo que eu era intensa, que por isso eu oscilava tanto emocionalmente, e que eu ficava muito assim, que eu ficava muito assado, e cara, eu acreditava, eu falava, mas eu sou assim. Eu sou assim, eu passei uma vida inteira falando isso. E não é verdade, porque hoje eu não oscilo emocionalmente assim. Então eu quero que você pare de acreditar que tem coisas aí que estão te limitando, que são da sua personalidade. Você pode mudar isso. Geralmente são coisas também, comportamentos que a gente ouviu a nossa família reproduzindo, fazendo, agindo, ou é justamente o oposto, porque a gente entrou naquela outra polaridade de tipo, Deus me livre de ser igual a minha mãe, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Pergunta como é que eu sei disso. Eu me ferrei muito, ralei muito minha carinha no asfalto, tá? Muito! Não foi à toa que eu virei consteladora familiar. Porque eu julguei muito os meus pais e falava, nunca vou fazer igual. E sabe o que acontece quando a gente diz que não vai fazer igual aos nossos pais? A gente faz igual ou pior do que eles. Porque a vida é tão generosa, dá tanta oportunidade da gente evoluir, que ela faz isso com a gente. Ela dá de presente pra gente a oportunidade de ralar a cara no chão, subir com aquela cara toda sangrando e falar, meu Deus do céu, agora eu vou ter que trabalhar. Aí vai lá fazer constelação familiar, vai fazer as coisas, né? Então não é a sua personalidade. Aceite essa ideia. Não é a minha personalidade. Eu vou mudar esse negócio aqui. Como vocês se sentem... Aqui, microfone. Como vocês se sentem quando eu falo isso pra vocês? Que traço é esse da tua personalidade? Vou botar uma água aqui pra mim. Que você sempre achou que fosse da sua personalidade e que você sente que se atrapalha, tipo eu, que era muito intensa, meu Deus do céu, muito intensa. E que você sabe, que você fala assim, porra, será que eu não sou isso, cara? Será que eu me enganei? Será que eu fui enganada? Me conta aí, eu já contei aqui, me abri, contei um segredo pra vocês. Falei pra vocês, né? Já passou 1 hora, hein? Passou 1 hora que eu tô aqui, eu sempre demoro mais. Deixa eu olhar o que vocês estão escrevendo, que eu parei de olhar aqui o que vocês escrevem, porque senão eu não presto atenção no que eu tô falando. Também gosto de usar essas metáforas. Quais metáforas? Eu sim, mas por total coincidência, pijama vermelho. Não, você não tá por coincidência. Você tá porque você tá na vibe do negócio. O que mais? Me conta aí. A Ariane é muito brava. Olha só. E talvez você não seja aliviada em saber. Me conta qual é a coisa que você acreditou que era você e que eu tô te contando agora. Ah, sobre a cara no asfalto. Tá.
e que eu tô te contando, eu estou lhe informando agora que, tipo, cara, não é verdade, entendeu? Conta aí. É um alívio, porque eu falo, gente, eu fazia terapia, a minha terapeuta falava assim pra mim, da última vez que eu fiz terapia, né? Já tem um tempo que eu não faço, mas eu fiz esse ano uns 2 meses. E ela falava assim, não precisa ser água fervendo o tempo todo, calma, você não precisa ser água fervendo o tempo todo. E eu falava, mas como que vive sem ser água fervendo? Eu não sabia. Eu falava, mas eu sou assim. E ela me olhava tipo assim, como se fosse falar, calma, você não é assim. E é verdade, a gente não precisa ser assim, a gente acredita e a gente vira aquilo. Porque em algum nível aquilo protegeu a gente. A gente se sentiu protegida sendo daquele jeito. A gente comprou aquela verdade sobre a gente, tá? E a gente... Ó, minha família me chama de pitbull. E como que você é? Você é brava bastante até hoje? Vocês aí que foram chamadas de brava pela família de vocês, consultando aí o coraçãozinho de vocês, né? Vocês são bravas ou vocês são doces? Ou será que vocês desenvolveram essa bravura aí, um dia vocês ouviram que vocês eram bravas e vocês compraram essa verdade sobre vocês? E será que isso atrapalha essa área da vida de vocês? Que vocês estão empacadas, por exemplo, profissional, financeira? Será que esse conceito sobre vocês, de que vocês são bravas... Cara, e é o seguinte, mesmo que você chegue à conclusão de que isso não atrapalha exatamente a vida de vocês, cara, ser brava não atrapalha a minha vida financeira, por exemplo, tá? Mesmo que você chegue a essa conclusão, e a gente tá falando de autoimagem, alguém perguntou aí se a gente ia falar de autoimagem, a gente tá o tempo todo falando de autoimagem aqui. Eu só não falei assim, aula de autoimagem, mas eu tô o tempo todo falando disso, porque isso é muito importante, tá? Alguém perguntou em algum momento, que eu talvez não esteja lendo tudo que está sendo escrito, porque senão é muita coisa. Mas continue escrevendo, que eu estou tentando ler aqui tudo. Então, com certeza atrapalha. O que eu quero dizer para vocês? Mesmo que você chegue... eu era brava quando precisava ou quando era para proteger alguém que eu amava. Beleza. Mesmo que você não sinta que essa crença sobre você atrapalhe, mas se ela é uma crença de uma coisa que não é positiva, pra que você vai botar energia nisso? Por que não trabalhar em olhar e botar energia para crescer outras coisas que você pensa sobre você? Né? Que outra coisa incrível você tem, Jô? Me conta aí. Né? Porque não faz sentido, eu não quero saber se você é brava. Isso não me ajuda em nada. Hoje eu sou um pitbull velho e banguela. É bem humorada também. Contou várias piadinhas aqui hoje. Você é engraçada. Não é muito melhor você se reconhecer como uma pessoa engraçada, né? Do que como uma pessoa brava? Tá? Então deixa eu seguir a coisa aqui, porque eu parei aqui nesse tema. Então lembra, gente, que quando a gente constrói a nossa base sobre uma limitação que a gente não tem de fato, aquela limitação, ela pode ser perturbadora. Ela pode perturbar a nossa paz mental. E sem paz mental, minha querida, sem bem-estar, você não faz e não cria nada. Tá? Lembra de uma coisa. Aqui, nesse primeiro ponto que a gente está falando aqui o tempo todo, a energia do tempo perdido. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. A energia do tempo perdido e da tristeza que tem em torno de um suposto tempo perdido, ela constrói uma base muito fraca, tá? Então, o mais importante de vocês saírem daqui hoje é sabendo que não importa o que vocês viveram até agora. A vida é uma tela em branco. Beleza? Essa é a coisa mais importante. Por quê? Porque qual é o primeiro passo pra gente criar a nossa vida? É a gente saber o que a gente quer. Só que com essas crenças aí, toda encalacrada que vocês estão, familiares, né? Vocês nem sabem, vocês não conseguem nem acessar o que vocês querem de verdade. Porque vocês se limitam. Desde criança, afirmava que eu era metida rica. Porque eu queria ser o que não era rica. Acho que isso me atrapalhou a vida financeira, com certeza. Porque associou ser rica com uma coisa ruim, né?
ou com desagradar a sua mãe. Não sei se era sua mãe, porque eu acho que não saiu aí a palavra. Então a gente vai olhar agora para essas crenças e eu quero que vocês se deem conta de que essas crenças não são de vocês. Acho que a gente está falando hoje, tá? Porque a gente vai pegando um monte de crença aí pela vida. Mas hoje a gente está falando das crenças familiares, tá? Olhem e falem, caraca, não é verdade, cara. Essas crenças não são minhas. Essas crenças eram coisas da minha família. E a gente não vai deixar essas crenças para trás se a gente tiver julgamento, tá? Se a gente tiver julgamento, a gente não vai conseguir. A gente precisa olhar para as crenças e falar assim, tá tudo bem que os meus pais pensem assim. Eles fizeram isso realmente para tentar me proteger dos medos deles, eram crenças limitantes deles. E eles fizeram dessa forma para tentar me proteger. Dessa forma, a gente consegue se liberar disso com honra e gratidão. Ou seja, obrigada por meus pais que fizeram isso por amor. Obrigada, querida. Então a gente percebe que a gente recebeu essas crenças, né? Projetaram na gente certas coisas, certos sonhos, certas crenças. Então tá. Então tem o tristeza do tempo perdido. Então tome consciência e tenha compreensão de que a vida é uma tela em branco, só isso. Não importa o que você fez até agora, não importa quantos anos você tem. Se você olhar e falar, é porque eu tô velha pra tal coisa, cara, isso é só uma crença. Vai pesquisar. Uma maneira legal pra gente quebrar certas crenças é assim, sei lá, tenho 50 anos, eu acho que você falou aí que você tem 50 anos em algum momento. Vai pesquisar coisas incríveis que pessoas fizeram com 50 anos. Pelo amor de Deus. Teve gente que começou a fazer coisas incríveis na vida. E outra, não dá pra voltar no tempo. Só hoje existe. Então começa a se mexer hoje, tá? E principalmente começando largando isso e fazendo essa meditação que eu vou jogar lá no grupo, tá bom? Eu vou esperar uns 15 minutos depois da live, 10, porque eu sei que tem gente nova que entra no grupo, pra eu não ter que ficar repetindo a mesma mensagem, que isso é super chato. E eu prometi que esse grupo seria um grupo não chato de WhatsApp. Eu fiz essa promessa. Grupo não chato de WhatsApp. É o nome do nosso grupo. Grupo não chato de WhatsApp. Porque que coisa chata é grupo de WhatsApp? Não é mesmo? Vocês concordam comigo? Então a gente vai ter 2 exercícios lá no grupo. Um eu vou escrever pra vocês fazerem. E aí eu quero que vocês me contem a experiência. Faz lá no caderno, tira foto, me marca, bota lá. Desafio Expand 22, tá? Que é o nome do nosso desafio, tá? Alguém escreve aí, pelo amor de Deus, para as pessoas saberem qual é a hashtag que a gente vai usar. Alguém pode escrever? Hashtag, deixa eu escrever. Vocês vão usar essa hashtag aqui, ó. Desafio Expand. E marca o meu @. É isso aí, ó. Marca fazendo qualquer coisa, roupa vermelha, falando de crença, chorando, escrevendo, fazendo exercício. Vocês me marquem. Eu quero ver o que vocês estão fazendo por aí, tá bom? Então, o outro exercício também eu vou jogar lá dentro, tá bom? As palavras que a gente trabalha aqui hoje, que a gente tá trabalhando hoje, ó, é mudando essa história do nosso passado, é compreendendo, né, que a gente recebeu sim algumas programações. Para entrar no grupo é só clicar no link que está lá na minha bio. Clica que você vai cair dentro do grupo do WhatsApp. É um grupo não chato de WhatsApp, ninguém fala, só eu, mandando recados. Ó, vai começar a live, não sei o que, tá? E não tire conclusões baseadas em coisas que você não realizou, tá, gente? A gente tem que usar a nossa memória com sabedoria. Tipo, eu tentei várias coisas e não deu certo. Mas esse negócio que a gente vai fazer nesses 14 dias vai dar certo. Você vai sair desse encalacramento que você tá nessa área aí que você quiser, tá? Então a gente tá aqui mudando essa história, essa percepção sobre o nosso passado, que a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode mudar o olhar sobre as histórias do nosso passado. Perceber que a gente tem uma base, e essa base vem da Terra. Então todo mundo tem acesso a isso. Tá? Vem do Criador e vem da Terra, mas o que a gente está trabalhando aqui é essa base. E o que tá te deixando meio confusa, meio perdida, meio tonta é essa base de crenças limitantes. Quando você começar a mudar isso, fizer essas meditações e se conectar com essa força da Terra, isso já vai mudar e vai aparecer um monte de coisa para limpar. Aguenta. Se você não aguentar, eu vou de madrugada fazer projeção astral, vou ir na tua casa te puxar.
puxar teu pé. Eu tô aqui, ó. Vou puxar teu pé. Então, outra coisa que eu quero que vocês escrevam agora pra gente finalizar o dia de hoje. Pra ver se já liberou alguma coisinha aí. Quem puder escrever pra mim aqui, eu vou ficar super feliz de saber. Se não, vocês podem ou postar nos stories, ou vocês podem ficar com isso pra vocês. Porque o principal pra mim é que vocês acessem as coisas, tá? A minha maior intenção aqui é que aconteçam curas aí em vocês, tá? Então, se você pudesse criar qualquer coisa hoje, o que seria? Que coisa seria essa? Então você vai preencher a frase agora que eu vou falar. Escreve aí, ou no seu caderno, ou escreve aqui pra mim, ou os dois, tá? Porque eu vou gostar. Meu desejo oculto mais profundo é... Tem coragem de falar? Porque a gente tá trabalhando a energia da coragem, ó. Tô de vermelho, não é à toa, não. Meu desejo oculto mais profundo é... Que a gente já deu uma mexida aí nessa serpente. Quero essa energia mexendo. Ai, só eu mesmo pra falar uma besteira dessa, cara. Acho que eu vou fazer projeção astral pra puxar o pé dos outros. Meu Deus do céu. Meu desejo oculto mais profundo é criar 5 milhões de dólares. Caraca. Boa. Não se assustem com o desejo oculto da Andressa. Pode ser menos. O mais profundo é ser rico e independente. Boa. Conforme vão escrevendo pra mim, criem imagens na cabeça de vocês de como seria essa vida com 5 milhões. Como seria essa vida de ser rica e independente. O que é ser independente pra você? Qual é a imagem que você vive? Vão criando imagens, tá? É muito importante. Que mais? Que mais? Quero saber. Meu desejo mais profundo é ter a minha casa própria junto da minha família. Boa. Cria a imagem. Se vocês não têm ainda isso, é porque vocês têm crenças que estão impedindo vocês. E hoje a gente está falando de crenças familiares, e é isso que a gente está limpando, descobrindo, deixando esse negócio embora. Ficar milionária. Gente, todo mundo quer ficar milionária? Olha só! Todo mundo quer ficar milionária aqui nessa live. Meu desejo oculto mais profundo é saber como funciona o mundo. Uau! Então isso é fácil, isso não é difícil, não. Você vai saber aqui bastante coisa nos próximos dias. E, gente, olha só, não que os outros desejos sejam difíceis, tá? Quando eu falei isso é porque eu me surpreendi com o desejo da Van. Achei interessante, fiquei feliz, inclusive. É ser independente, feliz e realizada. Eu só quero que vocês tenham mais clareza, tá, gente? Porque o que é ser feliz? É ter o que na vida? Ah, ser feliz é ter um relacionamento? Não tem nada a ver com isso. Ah, ser feliz é ter uma empresa? Ser feliz é ter um emprego? Ser feliz é ter uma saúde tal? Sejam mais específicas, porque senão vocês ficam um negócio meio perdido. Entendeu? Independente. O que é ser independente? O que é ser feliz? O que é ser realizado? O que acontece na tua vida quando você é isso, né? Que imagem é essa? Eu quero que vocês tenham essa clareza. Mais profundo hoje é me conhecer e viver da minha arte, tá? Viver da minha arte. Quanto é? Pelo menos no mínimo dos mínimos que eu precisaria fazer aí com a minha arte. No mínimo dos mínimos não, pense alto, tá? Mas eu quero saber que você tem um número assim. Pô, pra viver da minha arte eu teria que fazer aí tantos R$1.000 por mês pra eu já me considerar vivendo da minha arte. Porque esse é, de repente, seu próximo degrau. Depois você vai indo pros outros, né? E façam imagens na cabeça de vocês. Isso é muito importante. Então, vocês vão fazer essa meditação que eu vou jogar hoje, tá? No grupo. E eu quero saber, de 0 a 10, o quanto vocês estão prontas para desembaraçar, sair desse emaranhamento aí dessas crenças familiares. Eu quero que vocês me digam quanto vocês estão prontas. Não esqueçam que tudo que a gente manifesta aqui, nesse plano físico, passa antes por aqui, ó, nosso plano mental, o mundo das ideias, tá? Por isso eu falo pra vocês fazerem imagens na cabeça de vocês. 10.
também tô 10. Porque eu tô fazendo tudo junto com vocês. Vou fazer meditação junto com vocês. Vou ver minhas crianças familiares. Vou liberar o negócio todo. 100, gostei. É muito mais do que 10. Então tá bom. Então, por hoje é só. Parece que é pouco, mas não foi não. Vocês podem saber que a gente mexeu em bastante coisa, tá? Tem mais uma pergunta que pode abrir um pouquinho isso, que eu anotei aqui e eu não tinha lido, tá? Não vou deixar de falar não, porque também quem não assistiu ao vivo, depois assiste a gravação, que vai ficar de hoje pra amanhã só. O problema não é o problema, tá? O problema é como nos relacionamos com o problema. Então, como que a gente vai se relacionar com esse problema das crenças a partir de agora? Vai ficar salvo assim nas próximas 24 horas, tá? Como eu me relaciono com esse problema? Eu tô te dando uma solução agora, fazendo esses exercícios aqui que a gente tá fazendo. Vocês podem saber que a gente mexeu numa energia que vai gerar um efeito na vida de vocês. A gente mexeu de um jeito aqui e isso vai trazer um resultado para vocês, tá? Vocês podem ter certeza disso. Então, pensa numa característica aí da tua família, nessa área que você quer expandir, que você falou lá no começo, a Renatinha que chegou agora, no meio. Então, todo mundo botou uma intenção de mexer um pouco, de curar uma área específica da vida, né? Ou relacionamento, ou financeiro, ou profissional e tudo mais. Que característica dentro dessa área, preste atenção nessa pergunta, que essa pergunta, por isso que eu não pulei, tá? Eu quero falar aqui para ficar gravado. Que você percebe que várias pessoas da sua família também têm. Justamente nessa área que você está empacada. Quando eu falo característica, eu tô querendo dizer assim, que tipo de resultado as outras pessoas da sua família, sejam tios, primos, pai, mãe, irmãos, também tem e que você sente que você tá tendo também. Ou seja, você tá parecido com eles nessa limitação. Então, por exemplo, se você estivesse falando de sei lá, de relacionamento amoroso, e você percebe que você não tá feliz em relacionamento amoroso, não tá feliz no amor, não sei o quê, e cara, é verdade, todas as pessoas da minha família estão com os relacionamentos todos enclacrados. É essa constatação que eu quero. Tá? Eu quero essa constatação. Nossa, eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro. Nossa, as pessoas da minha família também têm. É só uma tomada de consciência. Não é pra ficar morando nessa historinha, não. É só pra vocês tomarem consciência de como é que existe, sim, essa confusão aqui. A gente não vai botar energia nisso. É tomar consciência pra liberar você pros seus próximos níveis e você criar coisas diferentes na sua vida, tá? É isso. Então a maior lição de hoje foi: o problema é como a gente se relaciona com o suposto problema. Olha lá. E a gente vai, inclusive, gente, sentir essa gratidão, tá? Pela nossa família. Lá na meditação vai ter um momento de gratidão também que eu vou fazer, que é uma coisa, mas a outra coisa, mas agradeçam. Aproveita esses 10 minutinhos aí, enquanto como as pessoas vão entrar no grupo, eu vou dar uns 10 minutos para não ficar mandando mensagem repetida. Quem não sabe o que eu tô falando, clica no link da minha bio e entra lá no grupo do WhatsApp, vai receber uma meditação hoje, para fazer hoje. Nesses 10 minutos, enquanto eu mando a meditação, eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês lá. A gente não vai fazer isso aqui, façam sozinhos e agradeçam aos seus pais ou às pessoas da sua família por tudo, né? E que vocês compreendem. Olha, eu compreendo. Vocês podem fechar os olhos e falar: eu compreendo sim que vocês programaram a minha mente dessa forma limitada por causa dos medos de vocês. Mas agora eu escolho deixar aí tudo isso, tá? É isso, até amanhã. Estarei aqui com vocês 19h19. Vocês gostaram? Vocês caíram muitos insights? Escreve pra mim, gente, qual foi o seu maior insight hoje? Só isso eu quero saber. Qual foi o maior insight, assim, a maior ficha que caiu tua nessa live de hoje? Me conte. Quem quiser compartilhar, deixa eu ajeitar meu cabelo pra vocês estarem uma foto. Quem quiser compartilhar e fala: gente, venham amanhã 19h19, me marca, me compartilha. E eu vou adorar, tá?
Me contem qual foi o maior insight de vocês. Tipo, cara, isso. Me conta. Eu quero saber e a gente já vai. Me conta aí. Foi sensacional, que bom, foi mesmo. O pessoal já tá indo embora você contar insight mesmo, né? Mas amanhã vocês me contam. Tá bom, gente? Amanhã espero vocês 19h19 pro nosso próximo ponto de energia liberar. E na semana que vem a gente fazer o trabalho ainda mais profundo, tá bom? Beijo, boa noite!